A névoa que quase matou o meu avô. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Ana Lúcia e hoje eu vim contar uma história que aconteceu com o meu avô há muitos anos atrás, quando ele ainda era moço. Ele sempre dizia que nunca acreditou em assombração, até viver e ver isso com seus próprios olhos. É uma história que sempre me arrepiou desde criança, sempre quando ele contava, e eu tinha muito medo, pois sempre morei também no interior. E eu contando a ele sobre alguns relatos que eu ouvi aqui no seu canal, principalmente sobre aquelas coletâneas que você fez sobre histórias da sua família, ele pediu que eu enviasse para o seu canal, porque acredita que aquilo não era uma simples neblina, uma simples névoa, era algo que tentava lhe tirar a vida dele. E ele também quer saber se você ou os inscritos do canal têm uma opinião ou uma história parecida. Meu avô morava no interior, aqui em Minas Gerais, que eu fiquei sabendo que é seu estado também. Sim. Ele morava num sítio bem afastado, junto com a minha avó e os filhos pequenos. Naquele tempo, tudo era longe, e para comprar o básico, tipo sal, café, fubá, o arroz, ele precisava ir até uma venda, que ficava uns 4 quilômetros da casa onde ele morava. Ele sempre ia a pé, com um embornal pendurado e um facão na cintura. Gente, embornal, para quem não sabe, é tipo uma bolsa de tecido, né? Eles faziam tipo uma bolsa, colocava uma alça e colocava do lado, carregava marmita, garrafa de café, tudo ali na roça, né? Antigamente era usado esses embornais. Então, voltando aqui. Como era de costume entre os homens ali da roça naquela época, tipo costume de carregar o facão na cintura e esse embornal. Numa noite de sábado, ele foi até a venda comprar umas coisas que estavam faltando em casa. Conversou um pouco com o pessoal, tomou um gole de pinga para não perder o costume e acabou ficando até quase meia-noite. Pegou o embornal, acendeu a lanterna de pilha daquelas bem antigas que não iluminava quase nada e começou o caminho de volta. Era uma estradinha de terra cercada de mato e árvores, como é toda estrada do interior. Foi mais ou menos no meio do trajeto que ele percebeu uma serração descendo. No início parecia normal, mas logo começou a se juntar de um jeito estranho. Ele disse que a neblina, ou essa névoa, não vinha do chão, parecia vir do ar, se embolando em si mesma, como se tivesse vida própria. Em poucos minutos ficou tudo branco e ele quase já não enxergava mais nada. Mesmo assim, ele precisava seguir. Só que conforme ele avançava, aquela coisa começou a se mexer, ondulando como um lençol vivo. E aí ele sentiu algo no corpo, como um aperto forte no peito, e o ar foi sumindo, ele não conseguia respirar. Ele tentava, mas não conseguia. Como se o ar tivesse sido sugado para dentro ali daquela névoa. Desesperado, ele lembrou de um conselho antigo que o pai dele sempre dava. Se um dia o véu do outro lado se abrir e te envolver, reza a oração de São Bento e corta o mal com um aço frio. Uma faca, uma tesoura, qualquer coisa que estiver em sua mão. Mas continua rezando. Meu bisavô, o pai do meu avô, já tinha passado por isso antes. E para eles ali no interior, isso era algo comum, que acontecia muito antigamente. Mas para o meu avô, era a primeira vez que ele via aquilo. Quase já sem fôlego, ele começou a rezar ali em voz alta. Ela deixou um pedaço aqui da oração. Ó. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Aí tem a continuação, mas ela deixou só esse pedacinho. Ó. Enquanto ele rezava, ele tirou o facão da cintura, levantou acima da cabeça e na mesma hora ele ouviu um som como se fosse um pano rasgando. E aquela neblina caiu aos pés dele, como se tivesse partido ali no meio, e sumiu assim que atingiu o chão. Ele contou que ficou uns segundos parado, sem entender o que tinha acontecido, mesmo já tendo ouvido isso de seu pai, o meu bisavô.
Depois juntou coragem e correu o resto do caminho até chegar em casa. Minha avó disse que ele chegou pálido, tremendo, suado e com um facão ainda na mão. E por muitos anos ele evitou passar por aquele trecho à noite. E até hoje mesmo, já idoso, e até de carro, quando passamos por ali com ele, ele fica meio apreensivo. Ele nunca mais esqueceu daquela noite e garante que o que encontrou ali não era neblina alguma, que aquela névoa não era do nosso mundo. Era algo que tentava se prender nele, sufocar ele, para ser mais exato. Obrigada por ouvir, Mariana. Este foi o relato do meu avô, o seu João, e contado por mim, a Ana Lúcia. E ele pediu para deixar um recado para quem escutá-lo aqui no seu canal. Não duvidem do sobrenatural, ele existe sim. E nunca ande sem a oração de São Bento. Ela livra de todo o mal, a todos que acreditam, é claro. Mariana, obrigada. Espero que você possa contar no seu canal e possa dar a sua opinião. E se puder, nos avise aqui pelo e-mail. Um beijo meu e do meu avô, ansiosos para te ouvir. Ok, muito obrigada. Um beijo aí pra você, um beijo pro seu avô também. E, gente, esse relato aqui, pra ser sincera pra vocês, eu já peguei ele porque ele me lembrou muito do meu avô. Do meu bisavô, agora eu não lembro. Mas foi a minha mãe que me contou que aconteceu algo parecido também. E o meu avô, ele vinha da casa dos pais dele, eu acho que era o meu avô mesmo, da casa dos pais dele, né, dos meus bisavós, e aí ele tinha que passar numa encruzilhada, e esse negócio estava ali no meio da encruzilhada, e aí ela foi descendo, tipo, do mesmo jeito aqui do relato, né, e aquilo começou a sufocar ele ali. E aí ele tinha um canivete, né, que no interior era muito comum, né, antigamente. Hoje em dia eu acho que algumas pessoas ainda andam com canivete, facão, essas coisas. E aí ele pegou esse canivete e pôs assim acima da cabeça. Eu não sei se ele fez alguma oração, mas aí também conseguiu cortar aquilo e ele conseguiu sair e correr para casa. Mas diz que é uma névoa que ela vai sufocando ali a pessoa. Se a pessoa não conseguir sair, né, pode correr o risco de realmente até morrer com isso aí. Então, assim, eu achei bem interessante quando eu vi esse relato aqui. E geralmente relatos de interior são assim, gente, passados de avós para netos, de pai para filho, são sempre assim. Porque hoje em dia também eu acho que não acontece tanta coisa no interior que nem acontecia antigamente. Mas assim, achei muito interessante.